Deuteronômio, capítulo 8, a partir do verso 5. Gostaria que você prestasse muita atenção na leitura desse texto. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim que disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Digam amém. Por favor, pode sentar. Eu quero hoje falar com todos os meus amados irmãos sobre 3 princípios que nós encontramos nesse capítulo 8, sobre a verdadeira prosperidade. E eu quero logo iniciar esta pregação, esta mensagem, falando aos irmãos o que é prosperidade segundo a Bíblia. Não segundo os conselhos do mundo, o que diz os economistas, os coaches, o que diz a internet. Não, eu quero falar sobre os princípios da prosperidade, baseado na Bíblia, na palavra de Deus. O que Deus fala sobre prosperidade? Prosperidade não é como o mundo ensina. Quando a gente fala em prosperidade, a gente pensa logo, ter muito dinheiro. Isso não é verdade, porque nem todo mundo que tem muito dinheiro é próspero. Pode ser rico, mas não próspero, porque não adianta ter muito dinheiro e não ter paz, não ter alegria, não ter esperança de vida eterna. O que adianta ter muito dinheiro e faltar aquilo que é mais importante para um homem, que é ter paz na sua vida? E o que é ter prosperidade segundo a Bíblia, irmãos? É viver debaixo da bênção de Deus. Todo homem, toda mulher próspero, eles estão debaixo da bênção de Deus. Tudo que é necessário para cumprir o propósito de Deus estabeleceu na sua vida, isso é ser próspero. É ter todas as áreas da nossa vida suprida pelo Senhor. O capítulo 8 de Deuteronômio é um capítulo muito interessante da história de Israel, porque aqui nos mostra algumas coisas importantes. Porque o que Deus está tratando com eles aqui, no texto que nós lemos, Deus está falando que Deus estava levando eles para uma terra nova. Deus estava levando eles para viver um novo momento. Porque eles passaram, não esqueçamos, eles passaram 40 anos andando pelo deserto, comendo maná, de manhã, de tarde, de noite, 7 dias por semana, 30 dias por mês. A comida deles era o maná. Comiam de vez em quando cordonizas. Água, no deserto não tem água. Tinha que sair água da rocha. Deus tinha que fazer milagre. Não tomavam banho, não tinham casas. Imagine, sem tomar banho,
sem ter um lugar apropriado para fazer as suas necessidades fisiológicas. Olha como era a vida deles. Mas Deus está dizendo aqui: eu estou levando vocês para um lugar que tem muita água, onde vocês vão ter suas casas, vocês vão ter rebanhos, vocês vão comer. E o capítulo 8, Deus está mostrando a nova estação que eles vão viver. E por que isso é importante? Porque a gente precisa aprender algumas coisas quando Deus nos tira de um lugar e nos leva para um lugar melhor. E eu creio que é isso que Deus quer fazer conosco. E qual é o primeiro princípio que a gente aprende sobre prosperidade, baseado aqui nesse texto de Deuteronômio capítulo 8? Que a prosperidade, a verdadeira prosperidade, ela começa no coração. Olha o que Deus está falando para Israel. Olha o versículo 10. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Então Deus está falando para eles: vocês viveram tantos anos no deserto, sendo humilhados, vivendo mal, dormindo mal, mas eu cuidei de vocês. Mas agora eu estou levando vocês para uma terra boa. E ele diz aqui no verso 10: e você louvará a Deus. Diga amém. O porquê que Deus está falando isso? Porque Deus estava preocupado. Como é que eles iriam encarar a prosperidade que eles iriam viver? Como é que eles iriam se comportar na abundância que Deus estava preparando na terra prometida? Porque enquanto eles andavam no deserto, que eles não tinham nada, eles dependiam de Deus, eles confiavam em Deus, eles amavam a Deus. Mas agora Deus estava preocupado, meus irmãos, porque eles agora iriam viver uma outra estação. Agora não era mais comer maná, agora eles iam ter churrasco, eles iam ter bois, iam ter carneiros, eles iam ter frutas para comer, eles iam ter saladas, verduras, eles iam ter água para tomar banho, para beber água à vontade, eles iam ter casas, que eles não tinham nada disso. E Deus estava preocupado com isso. Mas por que, pastor? Qual é a preocupação, pastor? A preocupação era se eles não iriam pensar: agora nós não precisamos mais de Deus. Porque às vezes, irmãos, é assim que acontece. As pessoas esquecem de onde Deus as tirou. Pense um pouco. Se Deus não tivesse entrado na sua vida, se Jesus não tivesse entrado na sua vida, aonde você estaria agora? Eu disse agora há pouco no culto da tarde, eu tenho certeza, se Jesus não tivesse entrado na vida de meu pai, não tivesse entrado na minha vida, eu não estaria aqui. E eu só estou aqui pela graça de Deus. Eu entendo que eu sou produto da graça de Deus. Eu entendo que eu só estou aqui, que eu só cheguei onde eu cheguei. Não foi pela minha força, não foi pela minha inteligência, não foi pela minha capacidade somente. Foi por causa da graça de Deus. E eu não posso me esquecer disso. Eu não posso me esquecer que tudo que eu tenho, que tudo que eu sou, que eu só tenho e só sou, porque Deus foi bom comigo. Você entende isso? Porque às vezes a gente esquece.
quando a gente sai da juquira, quando a gente sai do deserto, que as coisas começam a melhorar, a gente esquece rapidamente. E o capítulo 8 de Deuteronômio, Deus está dizendo, olha o que diz no verso 10, vocês vão comer, vocês vão fartar-se, mas não esqueçam de louvar ao Senhor. Não esqueçam que foi o Senhor que deu para vocês essa terra boa. Nós não podemos esquecer, irmãos, que tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Uns dias atrás, eu fui almoçar na casa de um amigo em Belém, e Felipe, meu filho, foi comigo. Esse meu amigo mora no Guamá. Eu disse: Felipe, vou levar você onde papai nasceu, e onde papai viveu mais da metade da sua vida lá. E nós estávamos indo numa rua principal do bairro chamada José Bonifácio. Muito bonita a rua. De repente eu comecei a andar nos becos, na parte baixa do bairro, da baixada. E conforme foi entrando, o Felipe foi dizendo: pai, esse lugar aqui é muito feio, pai. Ele disse: calma que nós ainda não chegamos. E eu entrei no mais algumas vielas, até que eu cheguei onde meu pai passou mais quase 50 anos da vida dele. Mostrei a casa. Foi aqui que seu avô viveu muitos anos. Foi aqui que papai viveu muitos anos. Ele disse: mas é muito feio, né, papai? Eu disse: é, meu filho, já foi pior. Hoje está lindo. Mas foi daqui que Deus tirou o papai e levou o papai para onde o papai mora hoje. Porque a gente não pode esquecer, irmãos, da onde nós saímos. Porque se nós esquecermos, nós nos tornaremos pessoas ingratas. Quando nós reconhecemos que de onde nós saímos, foi Deus que nos tirou de lá, e aonde nós estamos, foi Deus que nos colocou. Quando nós entendemos isso, quando isso é bem claro na nossa mente, no nosso coração, nós vamos ter um coração grato a Deus. Porque um coração grato nunca esquece quem o ajudou no momento da sua dor. Não existe nada pior do que a ingratidão. Pessoas que você ajudou, pessoas que você estendeu a mão, pessoas que você levantou, pessoas que você deu nome, você abençoou, e esta pessoa esquece você. Como é que você se sentiria? Poxa, eu ajudei fulano, eu arrumei um emprego para ele, eu ajudei ele com dinheiro, dei comida para ele, e o pagamento de tudo isso é uma tremenda ingratidão. Você lembra a história dos 10 leprosos? Todos lembram, né? Quantos foram curados? 10 leprosos, eram 10. Quantos voltaram para agradecer? Apenas um. Por que somente um voltou? Porque somente um entendeu quem ele era e quem ele era agora. Quem ele foi e quem ele era. Somente um entendeu. Puxa vida. Um tempo atrás, eu fui expulso da minha casa, me jogaram fora, fui morar nos vales, nas cavernas, não tinha roupa, eu fedia, eu era chamado de amaldiçoado, meu corpo estava podre, e agora eu estou curado. Eu preciso voltar.
Eu preciso agradecer a Jesus, porque eu sei o quanto eu sofri, pensava aquele leproso. Eu sei o quanto eu fui humilhado, eu fui apedrejado, ninguém nos queria ver perto. Quantas pessoas nos viam, elas gritavam: imundo, imundo. Olha hoje, olha o que Ele fez conosco. Eu preciso voltar. O milagre alcançou os 10 leprosos, mas a gratidão alcançou apenas um. A gratidão não é para todos. Por isso você vai encontrar muitas pessoas ingratas. E eu lhe digo uma coisa: quem não agradece hoje, dificilmente será fiel amanhã. Muita gente tem dificuldade de ser fiel a Deus, porque não reconhece o favor de Deus na sua vida. Olha o que diz o verso 11, por favor. Olha o que diz, novamente Deus falando com eles: guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus. Deus está dizendo para eles: guarde o coração de vocês, e não esqueçam do que o Senhor fez por vocês. Não esqueçam como eu guardei vocês 40 anos. Eu cuidei de vocês, eu livrei vocês, eu protegi vocês. Não esqueçam. Deus faz um apelo para eles: quando vocês chegarem lá, na terra boa, que vocês tiverem casa, tiverem plantações, ovelhas, bois, carneiros, água, não esqueçam de mim. Não sejam ingratos. Enquanto eles estavam no deserto, eles confiavam em Deus, eles dependiam de Deus, eles foram fiéis a Deus, e Deus estava preocupado se eles iam continuar fiéis a Deus quando eles chegassem na terra prometida. Será que eles iam continuar fiel? Será que Deus pode nos abençoar? Será que Deus pode nos dar mais do que tem nos dado? Nós vamos continuar fiéis a Deus? Nós vamos continuar adorando a Deus? Será que eu vou continuar a estar pregando aqui a palavra de Deus? Se Deus me prosperar muito, será que você vai abrir mão de ir para algum lugar para vir para a casa de Deus, para adorar a Deus? Se Deus lhe der muito mais do que você imagina? Você já parou para pensar nisso? Porque tem gente que só é fiel enquanto precisam do favor de Deus. Tem gente que só ora, faz corrente de oração, campanha de oração, faz vigília, quando está no aperto, quando as coisas estão difíceis. As coisas começam a melhorar, as coisas começam a tomar um rumo diferente, Deus começa a abençoar. Andava de moto, agora está de carro. Morava de aluguel, agora tem a sua casa. E as coisas começam a melhorar. Aí a pessoa não tem mais tempo para Deus, não dá mais para cultuar a Deus. Agora não dá mais para sentar, para ouvir a Deus. Tem gente que só é fiel quando precisa de Deus. Depois que Deus abençoa, que Deus prospera, esquece de Deus. Olha o apelo que Deus está fazendo aqui para eles. Guarda o coração de vocês. Versículo 11. Não esqueçam do Senhor Deus de vocês. Eu acredito que Deus está nos preparando para vivermos uma nova estação. Eu creio que Deus está nos preparando para vivermos um novo tempo.
E quando nós chegarmos lá, nós não podemos cometer o erro que muitos têm cometido: esquecermos do Senhor, virarmos as costas para o Senhor, abandonarmos o Senhor. Deus estava chamando eles, para eles não esquecerem. Mas tem um outro princípio que Deus fala aqui com eles, sobre a prosperidade. A prosperidade vai revelar quem governa o nosso coração. Quando você ficar próspero, essa prosperidade vai dizer quem governa o seu coração. Vamos ler o texto, versículo 12. Olha o que Deus fala para eles. Olha o que Deus está dizendo, preste atenção. Guarda-te, não te esqueça. De novo Deus falando para eles não esquecer do Senhor teu, versículo 12, desculpa, eu li o 11, o 12. Para não suceder que depois de teres comido, olha aí, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas, morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, olha o que Deus está falando, os teus rebanhos, aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante em tudo quanto tens. Deus está dizendo: olha, vocês vão para o lugar, eu vou abençoar vocês, e quando vocês multiplicarem o gado de vocês, quando vocês tiverem casas, comida com fartura, eles só comiam maná, não esqueçam disso, só o manazinho que caía do céu. Agora eles iam ter gado, iam ter churrasco, iam ter salada, iam ter casa, iam ter prata, iam ter ouro. Aí Deus diz assim para eles no versículo 14, olha: se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Deus está dizendo assim: olha, eu espero que vocês, quando tiverem comida com fartura, água com fartura, prata, ouro, rebanho, quando vocês estiverem na prosperidade, que o coração de vocês não esqueçam que fui eu, o Senhor Deus de vocês, que os tirou da terra da escravidão. Diga: meu Deus, Deus está falando com eles. Não deixe o coração de vocês se perderem, porque o problema não é quando não se tem nada, o problema é quando a gente tem tudo. O problema não é quando está na escassez, o problema é quando está na abundância. Eu lembro quando eu não tinha carro, eu ia de ônibus para a igreja, por muitos anos. Eu não perdia culto. Eu dizia: Senhor, me dê um carro, para eu poder ir para a igreja. E depois de muitos anos, Deus me deu um carro. E eu me recusava a faltar nos cultos da igreja, porque agora eu tinha um carro. Só que eu era tentado. Quando a gente tem um carro, a gente pode ir para muitos lugares, principalmente no domingo. Eu era tentado. Eu dizia: não, mas eu não posso fazer isso não, porque quando eu andava de ônibus, eu ia para a igreja, eu pedi um carro. Eu não posso esquecer disso, que eu disse para Deus que eu queria um carro para ir para a igreja. Eu não posso faltar o culto agora. Quem está entendendo isso? Deus está dizendo para eles: vocês vão ter comida agora, vocês vão ter rebanhos, vocês vão ter prata, vocês vão ter ouro. E qual o problema disso, pastor? O problema
Não é que Deus estava condenando a prosperidade. Deus estava querendo que eles não esquecessem que foi o Senhor que os abençoou. Nós não podemos esquecer, irmãos, que foi o Senhor que nos abençoou. Olha o que diz o verso 17, por favor. Olha o que Deus fala com eles. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Deus está dizendo para eles: não vão dizer que foi a força de vocês que fez tudo isso. Olha, Deus estava dizendo para eles: não vão pensar que foi só a força de vocês. Fui eu que dei isso para vocês. Fui eu que abençoei vocês. Fui eu que dei condições para vocês. O problema não era possuir riqueza. O problema era a riqueza tomar conta do coração deles. E a gente precisa ter esse cuidado, para que as coisas que Deus nos dá não tomem o lugar que é de Deus da nossa vida. Nós precisamos entender isso, que aquilo que Deus nos deu não pode ocupar o primeiro lugar na nossa vida, porque se ocupar, a gente vai ter problema. E a gente precisa ter cuidado com o orgulho, porque o orgulho, ele sempre chega silenciosamente. Por isso que Deus está dizendo no versículo 14: não deixe o coração de vocês se elevar, não deixe o coração de vocês serem tomados pela soberba, pelo orgulho, de achar que tudo que vocês conquistaram pela força de vocês, e não foi isso. Não diga isso. Deixa eu lhe dizer algo muito sério. Toda prosperidade é um teste espiritual. Por quê, pastor? Porque na pobreza, na dificuldade, na luta, nós descobrimos se realmente nós confiamos em Deus. É na hora da guerra, da dificuldade, da falta do dinheiro, que a gente descobre se confia em Deus. Agora tem um outro lado da moeda. Na prosperidade, a gente descobre outra coisa: se a gente ainda precisa de Deus. Tem muita gente que diz: eu não preciso de Deus. Eu cheguei onde eu cheguei pelos meus méritos, pela minha capacidade, pelo meu trabalho. Isso é muito perigoso. Quando você traz aqui no altar, como fizemos agora há pouco, os dízimos e as suas ofertas, dízimo e oferta não revela quanto dinheiro você tem. Dízimo e oferta revela quem governa o seu coração. Se é a gratidão ou se é o orgulho. Quem governa o seu coração? Quando nós entendemos que tudo que nós temos, nós só temos porque Deus nos abençoou, nós não teremos dificuldade de abençoar a casa de Deus. Aí vem o último princípio aqui, que para mim é um dos versículos mais importantes desse capítulo 18, do capítulo 8 de Deuteronômio. Olha o verso 18: antes te lembrarás, de novo Deus fazendo ele lembrar, do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá forças para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Aqui está o verdadeiro propósito da prosperidade: fortalecer a nossa aliança com Deus. A prosperidade não é para nos afastar de Deus. A prosperidade, para os sábios, é para nos fortalecer
em Deus, fortalecer a nossa aliança com Deus. É quando nós entendemos, eu tenho uma aliança com Deus, e eu vou permanecer nessa aliança. Esse versículo, você observa que ele começa: antes te lembrarás. Não esqueça. Nós não podemos esquecer, irmãos, que é o Senhor que nos dá força. Ele está dizendo aqui, ó, eu dou força. Deus dá saúde para nós, Deus dá inteligência, Deus dá capacidade, Deus dá conhecimento. Nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos esquecer. Escutem algo, por favor, que eu estou terminando. Cada dízimo que você dá, cada oferta que você dá, sabe por que isso acontece? Porque alguém entendeu que a prosperidade é gratidão, é amor. E a gente precisa entender isso. Quando nós entendemos que o que nós temos foi Deus que nos deu, nós teremos um coração grato. E toda essa preocupação de Deus para eles chegarem lá do outro lado, era justamente para eles não se perderem. Mas infelizmente, eles se perderam. Infelizmente tem gente que não leva a sério aquilo que Deus fala, e vai se perder. Deus falou tanto aqui, não esqueçam, se lembre. Mas quando eles chegaram na terra, que eles começaram a viver com as coisas boas, minha mãe dizia um ditado muito conhecido, talvez de vocês: quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. É desse jeito? Eles viveram 40 anos na miséria. Imagine 40 anos no deserto. Imagine 40 anos sem tomar banho direito, comendo de qualquer jeito, fazendo as suas necessidades de qualquer jeito, passando privações. Porque eles caminharam, não tinham recurso, não tinha nada, era só o favor de Deus. Mas só que Deus estava preparando eles para algo maravilhoso. E Deus estava preocupado como é que eles iriam se comportar quando eles chegassem na prosperidade, na abundância que Deus estava preparando para eles. Então deixa eu perguntar algo para vocês. Se Deus lhe prosperar muito mais, se Deus lhe abençoasse muito mais, se Deus lhe desse muito mais do que você já tem, eu pergunto para você, aliás, Deus pergunta para você: você continuaria fiel a Deus? Você continuaria amando a Deus? Se Deus lhe desse muita condição, você iria continuar servindo a Deus, amando a Deus, obedecendo a palavra de Deus, sentado nessa cadeira para ouvir a palavra de Deus, separando 2 horas do seu domingo para estar na casa de Deus, para adorar a Deus, para cultuar a Deus? Será que você estaria aqui? Se amanhã aparecesse muito dinheiro na sua conta, se a sua vida desse um salto poderoso, você continuaria amando ao Senhor? Esta era a preocupação de Deus com eles. Eles iam viver algo que eles nunca viveram. Eles iam ter algo que eles nunca imaginaram ter. Iam ter casas. Eles moravam em tendas. Iam ter água. Iam ter plantações. Iam ter gados, prata, ouro, como diz o texto. E Deus estava dizendo: não esqueçam de mim.
fui eu que dei tudo isso para vocês. Mas infelizmente eles esqueceram. Alguns anos depois, eles foram levados de volta para o cativeiro. Porque eles esqueceram. Coloca para mim rapidamente Isaías capítulo 1, versículo 19. Eu quero terminar quando o profeta Isaías começou a profetizar para eles, que eles começaram a se desviar de Deus. Olha o que Deus falou para o profeta: se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor desta terra. Deus agora estava dando uma sentença diferente do que nós lemos aqui em Deuteronômio capítulo 8. No capítulo 8 de Deuteronômio, Deus está dizendo: olha, eu vou abençoar vocês, mas não esqueçam de mim, fui eu que abençoei vocês. Não esqueçam que eu tirei vocês lá da terra da escravidão. Não esqueçam que eu estou dando uma terra boa. Agora eles já estavam lá, já estava todo mundo morando bem, comendo bem, vivendo bem. Aí Deus manda o profeta Isaías dizer: se vocês quiserem, e se vocês me ouvirem, eu vou dar o melhor. Mas vocês têm que querer. Vocês têm que me ouvir. Isso era uma sentença. Olha o versículo 20. Olha o que diz o verso 20. Mas, se recusardes, e fordes rebeldes, sereis o quê? Devorados à espada. Porque a boca do profeta Isaías falou. É assim? Porque a boca do pastor Valdenito falou. Por favor. Porque a boca do Senhor o disse, falou: sereis devorado à espada. E foi exatamente isso que aconteceu. Foram devorados à espada, porque eles não quiseram. A vida é feita de escolha, irmãos. Eles escolheram o pior para eles. Você escolhe, eu escolho o que eu quero para mim, você escolhe o que você quer para você. Eu vou escolher ouvir a Deus e obedecer a sua voz. Que você possa escolher isso para a sua vida. Amém, irmãos? Que Jesus nos abençoe.